gente já não se delongar muito, gostaria de não esquecer de incluir algumas perguntas. Eu tenho visto é, que no Facebook tem borbulhado aí um assunto a respeito de uma coisa que para mim nunca tinha sido questionada, a ideia da substituição penal. Isso para Uhum. mim não sabia nem que tinha esse nome, porque para mim isso era Bíblia pura, isso era evidente claramente nas escrituras e nada podia negar isso. Mas eu vi um pastor, mandei um zap para ele, falei, rapaz, posso mencionar você? Eu quero fazer alguma coisa aí, dando uma criticada aí no seu pensamento. De início eu fiquei curioso e fiquei acompanhando até alguns posts desse pastor, que é o Giordano Montenegro, pastor anglicano. Ele Eu fiquei dando uma acompanhada em alguns posts dele que eram bem interessantes, algumas coisas ele criticava a nossa tendência anticatólica, a ideia de querer rejeitar tudo que parece com o catolicismo, por exemplo, não falar muito de Maria, deixar Maria de escanteio só porque os, os católicos falam de Maria, então eu fico achando legal, até compartilhei algumas coisas, mas aí ele começou a falar da substituição penal e criticar essa ideia, e eu percebi que há um movimento no Facebook até que aderiu a essa posição, não sei se influenciado somente por ele, mas eu vi que ele conseguiu também um número de seguidores, de discípulos, é, defendendo a posição que nega a substituição penal, que nega que Cristo tenha morrido para pagar pela pena que era nossa, que a cruz que Cristo morreu era nossa, e essa negação para mim foi, depois que passou a fase da curiosidade, tornou-se absurda. É, então eu queria saber de você o seguinte, para que sejamos calvinistas, para que sejamos cristãos bíblicos, é essencial que se creia na doutrina da substituição penal? Outra coisa que eu queria acrescentar, uma das críticas dos negadores da substituição penal é que a substituição penal depende de uma cristologia herética. E eu pensando nessas coisas, eu fui pensando, se Cristo não morreu por mim, se Cristo não pagou pela minha culpa e eu recebo simplesmente um perdão gratuito, que é isso que eles ensinam, eu recebo um perdão gratuito de qualquer forma, Deus me perdoa porque Ele é bom e não porque Cristo pagou pela minha pena, o sacrifício de Jesus não acaba sendo inútil, não acaba perdendo a sua validade? Junto com essa pergunta, a primeira pergunta que eu fiz foi: é essencial crer na substituição penal para ser um calvinista ou para ser um cristão? E quanto eu chego perto da heresia ao negar essas coisas, essa verdade da substituição penal? Quanto para ser calvinista, sem dúvida. Você negar a substituição penal, você vai negar o calvinismo. Isso aí é sem dúvida. Com relação a ser cristão, o conceito de cristianismo ele é muito amplo. Mas, sem dúvida, isso vai influenciar diretamente no seu modo de viver e o seu modo de ver o cristianismo. Particularmente, negar a substituição penal é voltar para a época da pré-reforma. É você voltar às penitências, é você voltar aos auxílios que você recebe para auxílios que você recebe, não, os auxílios que você dá a Deus para te salvar. A consequência lógica de negar a substituição penal, sem dúvida, ele é um pelagianismo prático, embora não doutrinário, porque isso aqui nós já estamos falando já de consequências, né, as consequências lógicas da negação da substituição penal. Esses que negam a substituição penal, eles usam os mesmos argumentos de Fausto Socini. Eles estão renovando o socinianismo. Então, só estão trazendo de volta. E aí, por ser novidade, muita pessoa está aderindo. O principal argumento é que o perdão, para ser perdão de verdade, ele deve ser gratuito. E aí, assim,
Até então, isso não me parece uma ideia muito distante do cristianismo, né? Então, assim, se a pergunta é, a pessoa pode ser cristã e negar a substituição penal? Eu acho que sim, pode sim. Eu acho que alguém pode ser cristão e ser até pelagiano, porque eu, particularmente, era pelagiano também, quando fui treinado, né? Até os meus 20 e tantos anos, que eu estive na minha primeira igreja, eu era pelagiano e eu não acho que passei a ser cristão depois que conheci as doutrinas da graça. Eu já era cristão. Eu já tinha essa noção já de que precisava de Jesus, de que Cristo veio para me salvar, que a minha salvação está em Cristo. Nada disso daí é negado também pelos negadores da substituição penal. Eles também não negam que você tem que, por exemplo, fazer a vontade de Deus, que você tem que agir de acordo com as Escrituras. Tudo isso aí são características de um bom cristão. Então, assim, você pode negar a substituição penal e continuar sendo cristão? Pode. Agora, você não pode negar a substituição penal e continuar sendo um protestante. Aí sim, naturalmente, ou você se tornará um papista, ou seja, um católico romano, ou então você se tornará um semi-católico romano, por assim dizer. Ou seja, vai adotar todas as doutrinas católicas romanas, com exceção da doutrina da infalibilidade papal e da autoridade papal. Que aí não lhe tornaria um papista, por assim dizer, né? Apenas alguém que adota ali algumas doutrinas. Ser protestante e negar a substituição penal é impossível. Impossível. Por quê? Negar a substituição penal é também negar a sola gratia. É também negar o solus Christus, que é a suficiência da obra de Cristo na cruz. Para essas pessoas, a obra de Cristo ela não é suficiente na cruz. Porque ela não remove culpa. Cristo não pagou a tua pena. Então, no meu ver, não tem como ser protestante. Mas, como existem cristãos que não são protestantes, então sim, eles podem ser cristãos, mas não podem ser protestantes. Certo? Essa é a resposta da primeira pergunta. Qual foi a outra pergunta que você fez? A questão de que se eu posso ter perdão gratuito e Cristo não pagou pelo meu pecado, a, a, o sacrifício de Jesus não se torna uma coisa inútil a ponto de eu não precisar dela para receber perdão dos meus pecados? Nesse sentido do perdão do pecado, sim, se torna inútil. Se torna inútil. Deus pode perdoar, né? Inclusive, até para nós que somos defensores da substituição penal, nós queremos também que Deus poderia simplesmente perdoar os nossos pecados sem Jesus Cristo, né? Mas é que ele decidiu fazer dessa forma. É isso que nós cremos. Ele decidiu fazer dessa forma. Agora, para eles, para os defensores da substituição, os negadores modernos, né, agora que estão chegando agora aí, da substituição penal, a morte de Cristo ela tem um efeito somente sobre a natureza caída. Mas, porque o homem, como ele nasce com a natureza caída, ele precisa de uma salvação por conta disso. Mas essa natureza caída, ela não te torna uma pessoa condenável por si só. Entende onde está agora o efeito prático do pelagianismo? Porque você não nasce culpado, você nasce apenas com uma natureza má herdada de Adão, mas você não nasce com a culpa de Adão. Que a culpa não é de Adão, é sua, né? Que você estava em Adão. É isso que nós cremos. Para eles, não. Você só se torna culpado quando você peca. E quando é que você peca? Quando você está na idade da razão. Então, uma criança, ela não tem culpa. Logo, se ela morre, ela automaticamente vai salva porque ela não tem culpa. Então, ou seja, em efeitos práticos, se você chega para um deles e pergunta assim, você nasceu salvo? Ele vai dizer, não nasci salvo. Mas você disse que você nasceu sem culpa. Então, se você não nasceu salvo, você nasceu condenado. Ou existe um limbo aí, no meio. Aí eles vão dizer, não, nós nascemos sem culpa, mas não nascemos salvos. Aí eu fico pensando, gente, aí tu é condenado sem culpa. Entende? Aí eles vão fazer afirmações
somente para fugir da sua consequência lógica, mas nunca respondendo a raiz do problema. Eles vão chegar para você e vão dizer assim: você não nasce salvo, para fugir do pelagianismo. Mas quando você pergunta, você nasce condenado? Aí ele vai dizer também que você não nasce condenado, porque você não tem culpa. Mas se ele disser que você nasce condenado, aí você vai ter que assumir que tem culpa, e eles negam a culpa. Aí quer dizer, aí eles ficam nesse meio termo ali. Tanto é que alguns deles já estão aderindo à doutrina do purgatório. Por quê? Porque o purgatório é o meio termo. É para aquelas pessoas que não eram tão ruins assim, entendeu? Não tinham culpa, mas que podem depois, lá no purgatório, purgar os seus pecados, né? Purgar aquilo que não te deixou entrar no céu. Né? Então, olha só onde que eles estão chegando. Estão chegando lá na doutrina do purgatório. Tem vários deles já defendendo isso daí, usando inclusive C.S. Lewis para isso. Né? E aí, temos também o problema do perdão gratuito. Eles dizem que se o perdão não for gratuito, então Deus não é amor. Porque perdão para ser perdão, ele já pressupõe gratuidade, incondicionalidade. Aí você pergunta, mas então por que Deus não perdoa todas as pessoas? Ah, é porque Deus só perdoa quem se arrepende. Oh, mas não é incondicional? Não é gratuito? E é gratuito, mas ao mesmo tempo precisa do arrependimento para Deus. Deus precisa receber algo da criatura para poder perdoar. Se ele precisa de algo da criatura para poder perdoar, então já não é gratuito. Note que se você levar ao pé da letra as consequências lógicas das pressuposições que eles assumem, você vai cair no pelagianismo, vai cair no universalismo. Mas eles negam todas as conclusões e assumem as premissas. Depois, vamos lá. Além do perdão gratuito ser uma farsa, digamos que você é assaltado na rua. Mesmo que você perdoe o ladrão ainda vai ser preso e o ladrão ainda vai cumprir a pena. Por quê? Porque o perdão, ele remove somente o dano. Você não vai se sentir mais ofendido com a agressão do ofensor. É esse o dano, ele remove o teu dano. O dano que você sofreu, que você esquece. Mas a culpa, ela tá na vileza do ladrão. Então ele não remove culpa. É por isso que o ladrão tem que continuar preso, ele tem que pagar a pena dele. Ou seja, mesmo que Deus nos perdoasse gratuitamente, esse perdão não teria o poder de tirar a nossa culpa. Ele só tiraria o nosso dano, o dano que a gente causa a Deus, a agressão a Deus. Por quê? Porque nós continuaríamos maus. Então, olha só. Daí a necessidade de Cristo morrer pagando a minha pena. Por quê? Porque aí ele levou a minha culpa sobre ele. E é por isso que eu sou salvo. Eu devo ser perdoado para remover o dano, e Cristo deve morrer por mim para remover a minha culpa. Assim como o ladrão lá tem que pagar a pena, a não ser que outra pessoa pague no lugar dele. A pessoa pode pagar a pena dele. Até, inclusive, de outras formas. Né? Por exemplo, alguém que paga uma fiança. Ele teve que pagar alguma coisa para poder remover ali a culpa daquele indivíduo. Aí a dívida dele com a sociedade foi sanada. Assim, ou seja, ele já não é mais culpado, ele pagou a dívida dele, que ele tinha com a sociedade. Então, perdão não remove culpa. Perdão remove dano. O que remove a culpa é a pena. E aí Jesus se oferece para morrer no nosso lugar, para que a gente não pague a pena que nos era devida. Então, note que, basicamente, você destrói o evangelho. E aí, olha só, olha as conclusões que eles chegam. Que como Cristo não morre no meu lugar para pagar a minha pena, ele apenas morre para poder remover minha natureza caída, eu preciso fazer boas obras para me juntar, assim, ao sofrimento de Cristo, para que eu possa, então, remover a culpa dos meus pecados.
Entende? Ao mesmo tempo que dizem que o perdão é gratuito. Olha só. Diz que o perdão é gratuito, mas ao mesmo tempo você tem que se juntar ao sofrimento de Cristo para fazer boas obras para poder remover a culpa. Ou que culpa? O perdão já não era gratuito, não remove culpa? Então é um sistema totalmente contraditório. Você não consegue conciliar uma coisa com a outra. E, infelizmente, muitos jovens estão caindo nesse argumento, que é um argumento muito ruim, montado em cima de uma falsa representação da substituição penal e de afirmações totalmente desconexas. Certo? E aí você perguntou a respeito da cristologia, né? Que eles nos acusam de nestorianismo. Por quê? Olha só, olha o nível do argumento. Porque Deus não pode se irar com ele mesmo. Porque Deus, no caso, né, para eles, Deus se irou com Jesus. Então Deus não pode se irar consigo mesmo. Isso é nestorianismo. Olha só, então colocar a composição na Trindade. Isso daí é argumento nível nem EBD. Nem EBD, porque eu vou estar até ofendendo a EBD de 90% das igrejas brasileiras. Eu não sei nem qual é o nível desse argumento, ele está abaixo de zero. Por quê? A Trindade, ela não é composta, mas ela é distinta. Pai, Filho e Espírito Santo não são as mesmas pessoas, isso é modalismo. Eles sim caem na heresia do modalismo, não nós no historianismo. O pai ser distinto do filho e ter uma emoção em relação ao filho não torna a Trindade composta. Porque eles já são distintos, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, o pai não se irou com o filho. Ele simplesmente apaziguou a ira que ele tinha por nós pecadores no filho. Ele não se irou com o filho. Não existia um objeto de ódio no próprio filho. Mas não, Jesus apaziguou a ira do pai através da sua morte. Aí eles levantam o espantalho, dizendo que nós pregamos que quando Cristo disse, Deus meu, por que me abandonaste? Nós pregamos que Cristo se separou do Pai ali. Eu procurei os autores reformados clássicos, talvez tenha algum ou outro aí, que besteira todo mundo fala. Que posso ter falado um negócio desse daí. Mas eu mesmo já vi, né, o referido pastor, que é muito gente boa, eu gosto dele, a gente conversa bastante ali pelo WhatsApp, sobre outros assuntos. Já me ajudou em muita coisa já nas questões teológicas também, né? Mas eu já vi, por exemplo, ele dizendo que Berkoff defende isso daí. Eu li Berkoff e não achei isso, né? Mas os autores clássicos, ninguém diz um negócio desse. Ninguém diz que Deus se separou, aliás, que Jesus se separou do Pai, no sentido de deixar de ser Deus, né? Naquele momento que diz, Deus meu, por que me desamparaste? Em momento nenhum. Calvino vai dizer, por exemplo, que é apenas uma sensação de abandono que ele sentiu, né? Dado que ele deveria passar por todos os nossos sofrimentos. E como é normal do ser humano se sentir abandonado por Deus em situações de sofrimento, Jesus passou por essa sensação, mas ele nunca foi realmente abandonado por Deus. Ele fala devido à sensação que ele estava tendo. E a melhor explicação que eu acho para isso daí é uma explicação dada pelo R6 Pro. E eu indico aquele livro Verdade da Cruz, para quem quer entender a substituição penal e destruir por completo todos esses argumentos. Gente, só acredita nisso daí, não é por falta de informação, pode ter certeza. A informação está lá. Verdade da Cruz, em que Sproul ele vai dizer o seguinte, que a bênção judaica era ter a luz de Deus resplandecendo sobre o seu rosto, era ter Deus olhando para você. E você, digamos assim, tendo a visão de Deus, que é a chamada visão beatífica, né? Então, ele, naquela bênção, na bênção lá mosaica, dizia que Deus resplandeça sobre ti o seu rosto. E aí ele vai dizer que lá no Novo Testamento,
né? Porque já que bênção era ter o favor de Deus sobre você e ter a luz de Deus resplandecendo sobre o seu rosto, a maldição era justamente o contrário. Era você não ter o favor de Deus e você ter Deus, não, você não ter a luz de Deus resplandecendo sobre o seu rosto. E aí é por isso que naquele momento em que Jesus se torna maldito na cruz, que a Escritura fala maldito aquele que é pendurado no madeiro, né? Jesus foi crucificado na cruz ali, sendo se tornando maldito. Naquele momento é como se ele tivesse perdido o favor de Deus, como se a luz de Deus não estivesse sobre o seu rosto. E aí ele fala: Deus meu, porque me desamparaste. E isso simbolicamente foi manifestado na própria natureza. Quando vimos a questão da luz do rosto de Deus, a luz de Deus resplandecendo sobre o rosto de Jesus, e nós vemos que a morte de Cristo faz o mundo entrar em trevas. Ou seja, simbolicamente, nós vemos aí como se a luz de Deus, que significa sua bênção, o seu favor, não estava sobre Jesus naquele momento. Isso não quer dizer separação, isso não quer dizer nada. Só quer dizer que naquele momento, por conta da maldição que Cristo carregava, ele serviu o seu favor de Deus. Então, quer dizer, às vezes eles acham complicado determinadas coisas, mas eu costumo dizer o seguinte, quando eu trato de teologia reformada. A verdadeira teologia explica coisas que a falsa teologia nunca imagina que pode ser explicada. E aí, como eles não conseguem entender algumas coisas que os pressupostos deles não conseguem explicar, aí eles fazem uma falsa representação da teologia adversa, inventam coisas e assumem, inclusive, uns pressupostos que são totalmente falsos, aliás, totalmente desconexos, né? Eles não conseguem nem seguir uma validade dentro do próprio raciocínio silogístico dele. Quer derrotar no debate qualquer legador da substituição penal, pede para ele pôr em forma silogística todos os pensamentos dele. Se ele conseguir fazer isso daí e assumir uma conclusão, você verá que a conclusão vai ser uma heresia. E aí ele vai ter que abandonar o argumento. É muito fácil. Faça isso daí e pode ter certeza que é líquido e certo que o debate vai acabar naquele momento. Tá certo. Eu acho que, embora o calvinismo seja muito polêmico, devido ao nosso borbulhinho desse assunto na internet, muito provavelmente esse finalzinho vai ficar ainda mais polêmico. Pessoal, seguidor aí do nosso querido amigo pastor, vai com certeza querer dar uma boa rebatida, comentar. Isso vai ser bom, vai ser legal. Então, muito obrigado, Torinho, por a sua presença, a sua participação no canal, nossa página do Facebook. Foi muito bom mesmo, deu para aprender bastante coisa, deu para ouvir muita coisa boa. Espero tê-lo com mais uma vez, numa próxima, quem sabe quando você escreveu o segundo volume do Calvinismo Explicado. E é isso aí. Quero também agradecer a todos vocês que assistiram, que estiveram conosco. E um grande abraço a todos vocês. Acompanhe o nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe. Compartilhe com o seu amigo que nega a substituição penal. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.